Agora está no ar a vinheta do evento. Na tela aparece um tecido branco, como que voando, que aos poucos vai se tornando amarelo. Pelas extremidades do quadro aparecem alguns retângulos que vão se sobrepondo a esta tela amarela. Nesses retângulos estão algumas imagens que lembram diferentes e multicoloridas tiras de tecido. Em cima do quadro aparece o título do evento e as informações desse vídeo. No centro da tela aparecem os rostos de Boal e Freire. Que, aos poucos, vão ficando maior e ganham quase toda a tela, até o ponto em que desaparecem. Então, boa tarde, Garnier, boa tarde. A gente vai começar, então, apresentando aqui a nossa comunicação. Eu sou Sabrina Fasten, sou educadora e atriz. Eu sou formada pela Escola de Teatro Martins Pena, fiz licenciatura em teatro pela Estácio, uma pós-graduação na Angel Viana em preparação corporal e agora sou aluna mestranda do PPG EAC em ensino das artes cênicas, né? Sou professora de teatro numa escola da rede particular do Rio de Janeiro e vou passar agora a palavra aqui para o Barnier para ele se apresentar também, depois a gente continua aí a apresentação da nossa comunicação. Obrigado, Sabrina. Bom, eu sou o Luiz Guarnier, sou educador e artista da Baixada Fluminense. Estou mestrando no programa de pós-graduação em ensino de artes cênicas da Unirio e sou instrutor de teatro numa escola da rede pública, uma escola de atividades complementares na Baixada Fluminense. Então, a gente pretende traçar um comparativo de experiências, né, vivenciadas a partir dos jogos do Teatro do Oprimido, propostas em sala de aula. Nós partimos de um mesmo plano de aula, Guarnier e eu, né? Então, a fim de que a gente tivesse um termômetro, né, dessas duas realidades, da escola pública e da escola da rede privada, né? Quais questões, né? Quais questões que sairiam, né, dessa experiência, né? O que pensam esses educandos diante a uma problematização, né? Quando é pedido que deem a sua voz, que voz é essa, né? De que forma essa prática chega aos educandos, né? Existe empatia com a proposta ou não? Quais são os conflitos que aparecem? Então, são perguntas que nós nos fizemos, né? Bom, então nós partimos desse mesmo plano de aula e a gente propôs uma atividade, né, a quebra da repressão, que são em 3 fases, né? A primeira fase, o educando ele deve propor uma improvisação a partir de uma situação que ele viveu de imensa repressão. A segunda fase, ele deve improvisar o que seria a não aceitação dessa repressão. E a terceira fase, a gente troca os papéis. Então, quem fez o opressor vai fazer o oprimido, quem fez o oprimido faz o opressor, né? E aí, para minha surpresa, sim, né, diante dessa prática, muitas histórias surgiram, inclusive de educandos que não se manifestavam muito nas aulas, que, em geral, ficam mais introspectivos. Eles trouxeram muitos conteúdos internos, assim, e eu acho que isso se deve muito a esse ambiente acolhedor que o teatro do oprimido proporciona.
Então, Sabrina, justamente, seguindo o mesmo plano, né, de aula, também trabalhei com a questão da quebra da repressão, porém, no momento da situação opressiva, né, após todo aquele acolhimento que existe no início da aula, né, de sempre esclarecer que eles têm que se sentir à vontade para, enfim, falar sobre as demandas deles e tudo mais, e que isso vai ser feito por meio de um jogo, que no caso, né, é o jogo Tempo Muda, né, em que o jogador, no meio da roda, ele fala de uma demanda, enfim, ou da comunidade, ou pessoal, e quem já passou por aquilo dali deve trocar de lugar, e nessa troca de lugares sobra alguém no meio dessa roda, e esse alguém tem que expor também ali a sua demanda, a sua pressão. E dentre muitas coisas assim relativas ao território aqui na Baixada, né? Tem questões de segurança muito peculiares, assim, historicamente falando, né? Surgiu uma frase muito que é muito, digamos, relatada por jogadoras, né? Pelas mulheres. E foi o tempo muda para quem já sofreu assédio na rua. E assim, os homens em seus lugares, né? Porque os homens são os assediadores, né? E permanecemos nos nossos lugares e todas as mulheres e meninas trocaram de lugar. E nesse momento, ela quis relatar, quis falar sobre, né? Não, porque todos os dias ou que eu venho para a escola ou que eu vou para algum lugar para minha mãe, acontece isso e isso, né? Homens bem mais velhos e me assediam, falam coisas e tudo mais. E quando eu perguntei, né, já sei basicamente a idade deles, né? E essa cursista declarou que tinha somente 14 anos. É muito sério, né? E assim, Garnier, o quanto que a prática, né, do teatro nas escolas, a importância, né, da gente ter e assegurar esse espaço para os educandos existirem, né? Porque assim, a gente começa a perceber que está cada vez mais escasso, né, o tempo de ser, né, o tempo de entrar em contato com as suas emoções, né? O teatro, eu defendo muito essa ideia, assim, que é essa ferramenta de transformação, né, que o Boal propôs, né, na sua pedagogia. Realmente, né? Quando que sobra tempo dessas crianças, né, desses jovens entrarem em contato com o seu sensível, né? E que bom que tem esse espaço, né, nas aulas e que possam surgir esses conteúdos internos aí para a gente ajudar, né, de alguma maneira a transformar isso, né? É porque a sala de aula, ela foi muito, digamos, mecanizada, né? São Sim. currículos e são disciplinas e são conteúdos em cima de conteúdos e que resultam em adestramento, né? E o teatro, na escola, ele é muito subversivo a isso, né? Chega na sala de aula e arrasta cadeiras. Não precisa daquele quadro, não tanta intensidade quanto um professor, né, de língua portuguesa. Eu sou professor de língua portuguesa, sei o quanto preciso de um quadro, né? Mas você subverter essa ordem, você subverter essa rotina, tudo causa estranheza e pode ser entendido, ou é entendido, até como um contratempo, um momento em que todo aquele trabalho para manter aquele aluno quieto, na cadeira, sentado, sem se movimentar, sem se falar, como se todo esse trabalho ele fosse perdido. Uhum. Ele fosse... Passa pelo controle, né? É o controle, né? Essa pedagogia horizontal, né? Que
enfim, que o Boal traz, né, que o Paulo Freire traz, né, a pedagogia da escuta, tantas outras, assim, de realmente desconstruir, né, esse modelo vigente aí que preza pelo controle mesmo, né? Então, realmente, é de grande importância, né? Eu me sinto fazendo política, sabe? Uhum. Minha maneira de fazer política é estando em sala de aula, desconstruindo, né? Trazendo, fomentando ali possibilidades, né? De encontro, né? Com eles mesmos, né? Porque a impressão que eu tenho é que a escola ela vai tirando o corpo, vai tirando a espontaneidade, né? Senta reto ao conteúdo e cadê o sentir, né? Cadê isso é profundo, né? Assim, realmente sou muito grata por ter oportunidade de experimentar o teatro do oprimido assim com os educandos, porque realmente é muito, muito transformador. Eu ouvi de uma aluna, assim, perguntando, né? E aí, você tem, traz as suas histórias, né? De opressão, de oprimido, enfim, naquele jogo. E aí ela falou assim no meu ouvido: o sol foi meu grande oprimido, meu grande opressor. E eu achei aquilo tão poético. E, uau, o sol, meu grande opressor. Mas conta mais. Aí ela contou a história que ela pegou muito sol numa viagem, ficou muito queimada. Eu acho que ela deve ter tido uma insolação, algo do tipo. E aí ela ficou muito mexida de ter me contado aquilo. Passou o resto da aula num cantinho, assim, não participou e ficou chorosa e ficou ali com ela, rememorando, né, aquela sensação que não deve ter sido nada agradável, muito pelo contrário. Mas eu fiquei também assim, como que acessa, né? Ela entrou em contato ali com uma fragilidade dela, que ela não, talvez não tivesse até esquecido dessa história, e à medida em que ela entra em contato, ela vivencia aquilo, né? Achei bem curioso, assim. O sol é o meu grande opressor. A gente conversando, né, antes de se organizar aqui para a comunicação, você também me relatou a questão do aluno que se colocou enquanto opressor em relação a um colega, né? Eu acho que essa história é bem bacana, assim, ela exemplifica bem Sim, isso. me surpreendeu muito, muito mesmo, assim, porque no final da aula já ele veio também falou no meu ouvido, olha, eu fui opressor de um colega, e aí ele contou rapidamente a história, e aí não conseguiu nem terminar de contar, ele começou a chorar, e eu tive que ficar ali um tempo consolando ele, porque ele meio que perdeu um pouco o controle mesmo. Foi forte, foi, foi uma prática forte. Então, essa metodologia, né, criada pelo Boal, que vem com essa necessidade de dar voz aos oprimidos, né, e nós fomos surpreendidos, né, Guarnier, porque surgiram muitas falas, né, de situações onde os educandos estavam ali assumindo um papel de opressores, né? Sim, e como a gente territorializou, né, esse estado, toda essa como eu disse, tinha expectativa de muitas coisas relativas a isso, mas não. Vieram à tona opressões e questões que são gerais, assim, né? São questões psicológicas, são abusos, assédio sexual, questões de bullying, enfim, que infelizmente, né, independe do território, desde Sim. obviamente pode haver, né, uma incidência maior em um ou outro, mas que independe do território, né? Sim. Eu escolhi aqui um trechinho de uma fala do Boal, que eu achei muito forte, que foi o que me motivou assim a pensar, né, da gente fazer esse comparativo assim entre
as realidades, né? E aí ele fala assim no clássico, Esse é clássico. esse é o clássico. Não as máscaras psicológicas que determinam que os nossos rostos sejam ferozes ou fleumáticos, bons ou maus, ou seja lá o que for. Pelo contrário, devemos procurar as máscaras sociais de comportamento referido, que mostram como os rituais de uma dada sociedade, ao existir certas respostas pré-determinadas, acabam por impor a cada um a sua máscara social. Somos o que somos porque pertencemos a uma determinada classe social. Cumprimos determinadas funções sociais e, por isso, temos que desempenhar certos rituais, tantas e tantas vezes. Por fim, a nossa cara, a nossa maneira de andar, a nossa forma de pensar, de rir, de chorar, de fazer amor, acabam por adquirir uma forma rígida, pré-estabelecida, uma máscara social. Obrigada. Obrigada, Garnier, pela parceria. Valeu, Sabrina, obrigado. Obrigado por partilhar essas reverberações aí com o Teatro do Oprimido. Obrigada. Até breve. É. Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, todas e todes. Eu me chamo Elton, sou branco, tenho um cabelo comprido, meio comprido na verdade. Estou falando aqui de uma sala branca com armário atrás, estou com camisa preta e estou aqui, na verdade, a convite do professor Fernando. Antes, porém, queria dizer que eu sou aluno da UFRN, das Ciências Sociais, e me matriculei na oficina do Teatro do Oprimido, na Universidade Federal do Sul da Bahia, através de um programa Promover da Andifes, onde alunos de outras universidades federais que não seja a Universidade Federal do Sul da Bahia pudessem participar. E ao ver as possibilidades de cadeira, eu tinha visto a cadeira do Teatro do Oprimido, que já tinha sido me apresentado no início da minha graduação através do professor Gilmar Santana, que fez um teatro fórum na Semana de Integração dos Alunos, e isso muito me chamou a atenção, isso em 2018. E aí, como eu percorri esse caminho, né? Eu vi que tinha de fato essa cadeira, e aí achei muito interessante, fiz a matrícula, e fui aceito pela Universidade Federal do Sul da Bahia. E aí, ao chegar nessa disciplina, a primeira lição que eu tive, apesar desse sistema remoto, é que seria algo desafiador e importante para a minha futura carreira da docência, né? Que eu faço, na verdade, Ciências Sociais e licenciatura, e minha ideia é ser professor do ensino médio. Uma disciplina com várias pessoas de vários lugares do país, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, evidentemente, Rio Grande do Norte. E eu imaginava que seria algo protocolar, né? Porque nós estamos num semestre remoto, então seria mais algo para entender um pouco a metodologia, algo mais teórico, visto que eu acreditava que no sistema remoto a gente perde muito desse contato e o teatro não se faz sem o contato. Mas aí foi uma grata surpresa, uma surpresa na verdade grande, porque o professor Fernando, que propõe essa disciplina, ele conseguiu, através do próprio conhecer, né, do Teatro do Oprimido, conseguiu tirar essa primeira impressão minha. Então, nós passeamos, através dessa disciplina, com a ideia de entender quem é Alberto Boal, depois as suas metodologias, né, o passeio que ele teve, passeio entre aspas, né, a vivência que ele teve fora do país, no exílio, e o reconhecimento internacional dele,
toda a trajetória, né, dessa personalidade brasileira foi passada nas primeiras aulas. No decorrer disso, o Fernando trouxe vários convidados, para falar um pouco sobre Boal, mas não só falar sobre Boal, mas especialmente trazer as suas vivências, o que é que essas pessoas vinham fazendo através do Boal, através do conhecimento do teatro do oprimido, nos seus espaços. E isso me chamou muita atenção. Para além disso, né, para além dessas pessoas que foram convidadas pelo professor Fernando, a gente também fez algumas técnicas, né, de propostas pelo Boal, de teatralidade. A gente conseguiu fazer isso mesmo sendo no sistema remoto. Então, para fechar essa parte da disciplina, foi muito importante, assim, eu fiquei muito surpreso com o potencial dessa disciplina. O professor Fernando não só tem um conhecimento muito forte no que diz respeito ao teatro do oprimido, mas sabe, né, aplicá-lo. Ficou evidente que aplica-se não as técnicas, mas o conhecer, essa troca. Ele fez isso de forma ímpar. E nos debates, né, fazendo um pouco essa introdução, nos debates que estão em suma, o que me trouxe e o que me deixa aí como semente desse processo da disciplina do teatro do oprimido da Universidade Federal do Sul da Bahia é isso. É a gente ter a consciência da possibilidade, como futuro docente, de aplicar essas técnicas no dia a dia. E aí, outra coisa importante é que nós já fazemos, na verdade, a gente é aluno, né, e eu tenho experiência de aluno, apesar de ter uma pequena experiência na docência com cursinhos populares, a gente já faz, né, a gente já faz plano de aula, a gente já faz slide, a gente já faz avaliação, ou seja, já existe um trabalho, mas, ao meu ver, é um trabalho já que reproduz um sistema, né, qual o Boal e o próprio Paulo Freire reclamava, que é aquele sistema bancário, a reprodução bancária. Então, se nós já fazemos já exercitamos isso, e gastamos o nosso tempo, né, de pensar a aula, por que não, ao invés de um slide, pensar numa técnica de teatro-jornal, por exemplo, né, onde os próprios slides seriam montados no decorrer da aula com a participação de todos e um aprendizado mútuo. É lógico que eu estou falando aqui o teatro-jornal e de forma superficial, porque as técnicas ainda precisam ser estudadas e administradas, mas o teatro-fórum, da mesma forma, por que não utilizar o teatro-fórum para falar sobre um conteúdo sobre surgimento das ciências sociais, esses atores, né, que saíram da filosofia e criaram as ciências sociais. Então, de certo modo, eu acho que me vem de forma muito forte a ideia da possibilidade disso, e isso foi o que mais me motivou. E aí, fechando um pouco tudo isso, eu queria fazer um parênteses sobre essa não vou dizer capacidade, mas esse empenho do professor Fernando, né, de colocar dentro das instituições, né, instituições formais, que é a universidade, uma oficina do teatro do oprimido. Porque a gente sabe que o próprio fazer do teatro do oprimido, ele dialoga muito contrário às instituições, não de forma frontal, mas fazendo com que o sujeito pense outras formas de fazer sua sociabilidade. Foi muito bom esse processo dentro de uma universidade, dentro de todo o escopo institucional necessário. O professor soube fazer as suas aulas, mas uma aula diferente. Eu estou no 5º período das Ciências Sociais na UFRN, no 3º período nesse sistema remoto, e até então não tinha tido uma aula tão agradável no sentido de troca de energia, de troca de saberes, e estamos no espaço institucional, então isso foi muito gratificante ver. Para além disso, os próprios colegas também, os testemunhos dos colegas da sala de aula também iam nesse sentido, de dar uma quebrada, de esperar a próxima aula, de dizer, poxa, essa aula realmente é uma aula que traz essa humanização. E isso, sem dúvida nenhuma, vem
através dessas técnicas do teatro do oprimido e do conhecer do teatro do oprimido. E aí havia esse conflito, né? Poxa, acontece isso dentro desses espaços? Sim, acontece. Sim, o professor Fernando conseguiu fazer isso dentro desses espaços. Eu acho que é um mérito muito grande e não tenho dúvida que dentro desses conselhos, né? Eu participo do conselho de centro do Xixira, né? Que é o Centro de Ciências Humanas, Artes e Letras da UFRN, como representação de centro. A gente sabe que dentro desses conselhos esses debates para a inclusão de novas disciplinas são muito desgastantes, né? E há sempre uma cobrança e um olhar muito com a lupa sobre será que dá certo, será que funciona? E eu queria, através dessa oportunidade, dar esse testemunho que não só funciona, como é necessário, né? Está sendo necessário nesse processo de pandemia, nesse processo remoto, mas se faz necessário também sem ser nesse processo de pandemia. E, para além disso, é gratificante ver como isso potencializa. Por que potencializa? Porque o próprio fazer, né, dentro da institucionalidade, ele foi caminhando de forma diferente das outras disciplinas que eu estou fazendo, teoria política 4, teoria antropológica 4, sociologia da educação e antropologia da educação, ao qual eu também paguei junto na UFRN com a disciplina de teatro do oprimido. É a avaliação, né? A gente escuta muito, né? O processo tem que ter avaliação, tem que ter a presença, é necessário. E o Fernando fez isso sem demonstrar que estava fazendo, compreende? Sem a necessidade do regulamento assim debaixo do braço. Ele fez isso de forma plena, ele nos avaliou, né? Ele viu a presença, ele buscou a participação dos alunos, não só buscou a participação, mas incentivou essa participação, fazendo com que cada um tentasse, dentro das suas possibilidades, uns com internet, outros sem internet, uns com câmera, outros sem câmera, dentro das possibilidades, ele conseguiu tirar isso. E a questão da avaliação, que foi mais assim, emblemática, principalmente para mim, que quero ser futuro professor, de pensar, avaliar o aluno, e não só na observação, né, porque eu acho que isso é fato, assim, a observação de como esse aluno está em sala de aula é importante, mas a gente sabe que o ser humano tem suas particularidades e a gente não pode centrar nessa observação, mas em outras metodologias. Então ele fez uma avaliação que nós criássemos um mural, alguns textos sentidos, ou seja, qual foi o sentido que essa aula trouxe para cada um de nós. E aí as palestras que tivemos, as aulas práticas com ele, as aulas teóricas dentro desse percurso da disciplina, ele sugeriu que nós fizéssemos textos sentidos, para ver o que é que... E aí que nós escolhêssemos as aulas. Isso é importante, porque não adianta fazer um texto sentido de uma aula que não fez sentido, né? que não nos tocou. Então, de 10 encontros que tivemos, ele pediu para escolher 3. E cada um fez uma coisa. Um pessoal tirou foto, colocou no mural. Ele fez um mural num aplicativo chamado Padlet, que é bem legal, assim, tipo um microblog. E cada aluno foi lá e colocou. Teve colegas que colocou fotos customizadas. Eu fiz 3 textos sentidos no papel A4 mesmo, a punho. Eu fiz um cordel, depois fiz uma foto minha fazendo uma relação com o que foi discutido sobre gênero e raça. Então, isso é interessante e passa para o aluno também a não necessidade. Eu acho que doutrina, não doutrina, mas demonstra a gente a possibilidade de colocar o nosso conhecimento de outra forma, né? De nós trazermos o nosso conhecimento que foi adquirido na sala de aula de outra forma, né? Eu acho que isso foi muito, muito positivo e potente nesse fechamento da disciplina e nessa avaliação que o professor faz, porque a gente percebeu que não estava sendo cobrado para responder ao que ele queria, né? Ou ao que o professor queria, ou que a disciplina queria. E a avaliação no sentido de aluno e como semente dessa disciplina foi: eu vou avaliar o que eu de fato aprendi e que fez sentido para mim. Não vou avaliar, eu vou registrar o que fez sentido para mim. Então não foi uma avaliação, foi um registro, né? Então, assim, era isso que eu queria realmente passar aqui nesse espaço, me colocar à disposição para futuros contatos nesse sentido, principalmente na docência, de como pensar o teatro oprimido na docência. E principalmente ser uma semente. Eu acho que foram alunos, acho que de 10 a 15 pessoas dentro da turma, de 8 a 10 muito ativos,
que uns puderam estar aqui e fazer trabalho. Tem 2 colegas, um da Bahia, o Batista da Bahia e a Maria de Santa Maria, que também vão apresentar um trabalho falando dessas experiências. Evidentemente que outros colegas tentaram participar, mas o tempo está muito difícil, esse tempo pandêmico é um tempo difícil, nem todos têm essa mesma capacidade, mas eu não tenho dúvida que as sementes foram não só plantadas, mas muito bem irrigadas. A gente vai manter um grupo junto para tentar, a partir dessa cadeira, a gente poder potencializar esse falar sobre o teatro do oprimido, né? Esse expor sobre o teatro do oprimido, e principalmente entender que as sementes que foram plantadas e regadas, elas continuarão dispostas a crescer e dar outras sementes, né? Dispostas a entender um pouco mais, né? Se aprofundar um pouco mais sobre as técnicas, se aprofundar um pouco mais sobre o próprio Boal, se aprofundar muito com o que está sendo feito, o que já foi feito, né? Em outros espaços, em outros territórios do Brasil. E é isso. E o Fernando, ele não foi aquela coisa fechada. Obviamente, começamos a conhecer a partir da disciplina, mas fica claro que não se fecha ao fim da disciplina. A gente vai continuar esse caminho, e esse espaço é uma prova disso, de que a semente foi plantada e continua sendo irrigada pelo Fernando, ao qual eu finalizo esse vídeo agradecendo a todos pela oportunidade de estar aqui, sendo mais uma sementinha do teatro do oprimido, principalmente no labor da docência. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Eu vou pedir, por favor, que os senhores se organizem numa fila bem organizada, porque, como vocês estão vendo, a fila está muito grande. Já aviso de antemão que não acho que vai ter vacina para todo mundo. Então, por favor, paciência, a culpa não é nossa. O governo federal não comprou vacina suficiente, vocês já sabem tudo isso. Então, paciência. Quem vai ser o primeiro? É o senhor? Olá, eu sou Luiz Guarnier, educador e artista da Baixada Fluminense, mestrando no programa de pós-graduação em ensino de artes cênicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, instrutor de teatro na Escola Municipal de Teatro Antônio José o Judeu, onde eu ministro o curso Ação e Reflexão, o jogo da árvore do Teó, como introdução ao método. Segundo o dicionário Paulo Freire, ação e reflexão é a expressão recorrente na obra do educador. Ela designa o binômio da unidade dialética da praxis, supondo que esta seja o fazer e o saber reflexivo da ação. O saber que realimenta criticamente o fazer, cujo resultado incide novamente sobre o saber, e assim ambos se refazem continuamente. Pera ainda. Tem outra coisa aí, viu? Tá passando na televisão que o povo não está vacinando as pessoas direito. Os enfermeiros estão tirando o líquido de dentro da seringa. A gente quer ver aí se tem líquido dessa seringa aí, se está vacinando o povo certo mesmo. A ação e reflexão no jogo da árvore do teatro do oprimido busca estimular a pesquisa, o aprendizado e a prática do TO concomitantemente. Aprender fazendo, fazer aprendendo, propondo ação e reflexão em simultaneidade. Para isso, a ferramenta pedagógica pretende conduzir o jogador através do método desenvolvido por Augusto Boal de forma envolvente e sedutora. Rapaz, estão desviando as vacinas para dar os ricão aí, os pobres estão se leando. Se o senhor não quiser, o senhor se retira da fila que eu vou vacinar o próximo. Com licença. Eu sou o próximo, senhor. Por favor. Eu tô aqui chorando desde 6 horas da manhã. Tem que trabalhar ainda. Tem como agilizar isso?
Não tem nada a ver, não, rapaz. Estou questionando aqui. Gestante, não posso ficar muito tempo em pé, não. Não posso aqui desde muito. Ó, tem que logo andar essa fila. Tá vendo aí? Senhora, todo mundo aqui é de risco. Idosos, gestantes, pessoas com deficiência, todo mundo aqui é de risco. Então, paciência. O verbete ação-reflexão se apresenta como uma metodologia de aplicação do jogo da árvore, por aludir o modo como os jogadores devem participar, agindo e refletindo, praticando e entendendo. Segundo, novamente, o dicionário Paulo Freire, numa tentativa de evitar a separação entre as mãos e o cérebro, o fazer e o saber, a linguagem e o mundo. É um mouse. É um mouse sem fio, mas você pode estar se perguntando para que você vai usar um mouse sem fio se você pode ter um mouse com fio. E aí, qual é a magia desse mouse? Ele tem uma conexão com o seu computador a muitos quilômetros de distância. O que significa, se você esqueceu o seu computador ligado com alguma coisa comprometedora e você estiver no seu trabalho, você pode de lá mesmo fechar aquela página. E a outra coisa que é muito legal desse mouse é que se você não tiver um pendrive ou um CD e quiser copiar algum arquivo, você pode simplesmente clicar com o lado direito do mouse, copiar e conectar em outro computador e colar. Então é isso, gente. Me chamem no Zap, tá? Só tenho 5 exemplares aqui. Aguardo vocês. Os primeiros 5 vão ganhar um descontinho, tá bom? Olá, galera, tudo bem? Então, eu apresento para vocês agora uma invenção maravilhosa que é ótima aqui na pandemia, porque o quê? É um álcool em gel. Não sei se vocês estão vendo, só um minuto. Mas, ó, ele é o quê? Um álcool em gel, álcool para as mãos. Sendo que ele é para as mãos, mas a gente não pode pegar com as mãos. O que acontece? Quando a gente está passando o álcool em gel, se a gente pega o produto com a mão, que é a área mais infectada, aí que você está infectando o objeto. Então, não pode, galera, não pode. Então, é o seguinte, a dica é, você pega no pescoço, joga pro braço, dá uma rodadinha aqui, abre com a boca. Aí, depois que abre com a boca, já abre com o braço. Aí, quando você faz, você põe na axila e vai. E assim, ele cai na sua mão. Ele é simples, prático. Aí você ó, já passa aqui, jogou e pronto. Tá desinfectado. É ótimo, gente. Eu tenho algumas réplicas não, algumas unidades aqui deles. Quem quiser, é só me chamar no WhatsApp. E assim, ó, tá? É aqui, o patrão ficou maluco. Vambora que tá na promoção, hein? 2 por 5, só na minha mão. O curso Ação e Reflexão aconteceu todas as quintas-feiras, entre os meses de maio e agosto, sempre às 19 horas. Ele contou com 12 encontros. No primeiro encontro, nós tivemos a participação e a apresentação de todos os cursistas. Fizemos essa apresentação através do jogo Batizado Mineiro. No encontro seguinte, nós apresentamos Augusto Boal e o Teatro do Oprimido. Para isso, exibimos o filme Zelito Viana, Augusto Boal e o Teatro do Oprimido. No terceiro encontro, nós esclarecemos o que é pensamento simbólico e pensamento sensível, pois é através da conversão do pensamento simbólico para o pensamento sensível que se progride no jogo da árvore. No quarto encontro, apresentamos como se progride no jogo da árvore. No quinto encontro, nós trabalhamos ética e solidariedade e sugerimos esse tema como improvisação em sala de aula. Todos os cursistas, divididos em grupos, improvisaram sobre ética e solidariedade no ambiente familiar, profissional, universitário e etc. Olha isso aqui, dá uma olhada nisso aqui. Na mesma época que ocorreu um despejo? Sim. Que isso, gente? Eu falei que os são jornalistas, eles estavam nesse eu perdi o emprego, disseram que tinha uma lei. Pera, será que
Disseram que tinha Ô, Gabriel, desliga o seu áudio aí. Vocês estão me ouvindo Ah, direitinho? meu Deus, tá ligado o áudio. Ai, gente, desculpa. Professor, desculpa. Eu tô falando que eu acabei de receber uma ordem de despejo. Eu perdi o emprego já tem alguns meses. Eu não tô conseguindo pagar meu aluguel por causa da pandemia. Eu acabei de ser despejado. Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Ai. Como é que os familiares moram tudo onde? Eu vou mostrar a casa deles. Mas, amor, eu tô na aula. Eu vou ver se eu ligo pra minha mãe, pra alguém, pra resolver Ai, isso. caraca. Ai, Gente, calma, Gabriel. Onde é que você mora? eu moro em Nilópolis. Ah, eu moro perto. Vocês não querem vir pra cá? Depois que vocês resolverem, se vocês não conseguirem, vocês podem vir pra cá. No sexto encontro, para falar sobre história e filosofia, nós recebemos 2 coringas do Teatro do Oprimido, Cachalote Matos e Alessandro da Conceição. Os coringas apresentaram a cena Suspeito, do grupo de teatro Fórum A Cor do Brasil. Costa Barros, 5 jovens foram assassinados com 111 tiros. Todos negros. Suspeito? São Gonçalo, 2018, 18 de maio. Em plena pandemia, João Pedro, de 14 anos, é assassinado em sua casa por uma operação policial. Suspeito? Cláudia, mulher negra, arrastada pela polícia militar durante vários metros. Suspeita? Jacarezinho, Rio de Janeiro, maio de 2021. 29 homens favelados negros mortos numa operação policial. Suspeitos? Suspeito? Suspeitas. Suspeito. Suspeito. Suspeito que trago no peito uma dor. Dor que dói de um jeito que mata a flor. Mesmo sem saber quem eu possa ser, pensam sobre mim, tudo conhecer. Suspeito, suspeito, suspeito que a história pouco avançou e todo preconceito, racismo impedem que vejam quem eu sou. No 7º encontro, experimentamos jogos do Arsenal do Teatro do Oprimido adaptados para um ambiente remoto. 3 jogos específicos foram experimentados neste encontro: Cruz e Círculo, Contrários de Jackson e 1, 2, 3 de Bradford. No 8º encontro, conhecemos a técnica teatro-imagem, como ela foi desenvolvida, quando ela foi desenvolvida, por que foi desenvolvida. Também fizemos uma pequena introdução à prática do teatro-imagem. No 9º encontro, introduzimos a técnica de teatro-jornal. Nós apresentamos técnicas de improvisação de teatro-jornal e solicitamos aos cursistas que selecionassem informações e notícias de portais, jornais televisionados, rádio e etc., para que fossem improvisadas em sala de aula. Ô, vizinho! Oi, vizinho! Tá... Oi, vizinho. Tudo bem? Tudo bem? O que houve? E aí, tu tem visto esse menino, esse filho da dona Febrônia? Menina, tenho visto. O garoto parece que surtou, né? Só fica em cima dessa árvore. Gente, olha, um absurdo. Eu não sei como o Febrônia pode deixar esse menino fazer o que quer. Eu já tava vendo que tinha alguma coisa estranha. Eu tô achando que esse menino de Febrônia, eu acho que ele tá envolvido com crime.
Uhum. Olá! Com certeza. Olá, Oi, Gabi, tudo amiguinho. bem? Ô, vizinho. No encontro 10, recebemos a visita de Ellen Sarapec, coringa de teatro do oprimido e doutoranda em artes cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ela veio nos falar sobre Teatro Fórum. Também exibimos o espetáculo de Teatro Fórum Coisas do Gênero, que é interpretado e dirigido por Ellen Sarapec. O 11º encontro foi destinado à gravação das cenas ensaiadas pelos integrantes do curso Ação e Reflexão. Essas cenas compõem um material audiovisual de 45 minutos, chamado Reverberações do curso Ação e Reflexão, e foram divulgadas no canal oficial da Escola Municipal de Teatro Antônio José Judeu, no YouTube. Espero que todos tenham gostado dessa comunicação oral. Até a próxima. Mais papel para reciclagem. Pra gente ficar juntos. Vou deixar de ser. Amor. Não quer desanimar. Eu vou te acompanhar. Preciso de você. Vai falar. Quando meu amor passar. Explode o coração. É a Marilene cantando? É, sou eu. Olá! Antes da apresentação e do início desse relato de experiência, eu gostaria de trazer uma citação do Augusto Boal, do livro 200 Jogos para Atores e para o Não Ator com Vontade de Dizer Algo Através do Teatro. Os 3 livros, em conjunto, visam ajudar a restituir ao povo aquilo que lhe foi roubado. No começo, sempre, em toda parte, o teatro era uma festa popular, cantada e dançada a céu aberto. Na Grécia, no Yucatão ou nas selvas de Mato Grosso, sempre assim foi. Vieram depois as classes dominantes e erigiram muros de pedra, para que o teatro fosse feito apenas dentro dos teatros, um absurdo, e muros estéticos, que separassem os atores ativos dos espectadores receptivos, uns produzindo, outros consumindo. O quê? A ideologia dominante. É pensando em ultrapassar esses muros que eu vou trazer um relato aqui. Olá, meu nome é Maria Fernanda Lamin, sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, e nesse vídeo eu vou trazer um relato de experiência na escola municipal que eu trabalho. Eu sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, eu uso óculos e atrás de mim tem uma estante de livros. Bem, eu dou aula de artes cênicas na Escola Municipal Malbataan, que fica no bairro de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, e é uma escola de turno único. Eu trabalho no Fundamental 2, do 7º ao 9º ano. E a experiência que eu vou relatar se deu nos anos de 2018 e 2019, bom, segue um pouco até o momento presente, nessa escola e também fora da escola, porque na verdade se trata disso. Em 2018, eu iniciei uma oficina no contraturno da escola, né, após o horário de aulas de teatro,
para os alunos que estivessem interessados. Num primeiro momento, a ideia era a gente investigar a possibilidade de processos colaborativos através de jogos, alguns jogos do Teatro do Oprimido, outros também da Viola Spolin, enfim, uma série aí de práticas. E a gente acabou usando como gatilho um texto do Arthur Azevedo, é uma revista de ano, apenas aqui uma rápida explicação. Eram comédias que passavam o ano em revista, ou seja, faziam humor com acontecimentos de um determinado ano. A gente pegou a revista de ano de 1877 e o nome é O Rio de Janeiro em 1877. A gente usou esse texto como gatilho porque, não sei se isso é engraçado ou não, mas a primeira cena dessa peça tem os problemas da cidade do Rio de Janeiro reunidos, pensando em como atormentar a vida dos cariocas, né? E aí, agora vem a parte que a gente não sabe se é engraçada, os problemas são os mesmos até hoje. Até o ano que eu estou gravando esse vídeo, que é 2021. Era a má conservação do transporte público, a dengue, a febre amarela, a segurança pública, enfim, todos os problemas que a nossa cidade ainda enfrenta. Então, nós usamos esse texto como um gatilho mesmo da criação e pensamos como seria ele em 2018. E, paralelo a isso, houve um trabalho de coleta de histórias locais. Né? Todo bairro, especialmente na zona norte do Rio de Janeiro, que tem essa característica, tem um folclore local, histórias locais que os moradores conhecem. Então a gente fez uma coleta dessas histórias e assim nasceu o nosso primeiro espetáculo, que era o Rio de Janeiro em 1877/2018, ou Foi Sim, lá em Acari. A escola fica em Irajá, mas muitos alunos moram em Acari, Amarelinho, Fim do Mundo, que são comunidades ali próximas, né? A gente queria falar de uma vivência de um Rio de Janeiro que não é o Rio de Janeiro que é vendido, né, exteriormente, porque é o Rio de Janeiro da Zona Norte. O Rio é uma cidade que tem essa característica, ele é muito dividido em termos de acessibilidade, de poder aquisitivo e até de presença de espaços culturais mesmo. Nesse mesmo ano, 2018, que a gente elaborou esse espetáculo, estreamos primeiro para a escola, né, para a comunidade escolar, segundo Paulo Freire, os professores, funcionários, famílias da escola. Foi criado o Festa, que é o Festival de Teatro dos Alunos da Rede Municipal, que é um festival de teatro que reúne trabalhos de toda a rede, das 11 CREs. CREs aí, no caso, são as coordenadorias regionais. Né? E, enfim, a gente tem a primeira fase do festival, que seria apenas com a nossa CRE, a quinta CRE, que é dos bairros ali daquela proximidade, e a segunda fase, que seria com grupos de toda a cidade. Nós fizemos a primeira fase e, assim, o que me chamou a atenção, e foi o que me levou à reflexão e ao mestrado, inclusive, foi que a gente se apresentar para uma plateia que também era daquela localidade, que também era de comunidade escolar e tudo mais, os alunos se viam muito representados. O nosso grupo assistindo outros grupos e essa plateia nos recebendo. Eles reconheciam as histórias de folclore local, eles reconheciam os problemas da cidade como a gente estava trazendo, então foi uma experiência muito interessante nesse sentido. Eu acho que dialoga totalmente com uma das afirmativas do Augusto Boal, que é você entregar os meios de produção estética, né, teatral, você ultrapassar esses muros, inclusive ele usa essa mesma expressão, esses muros físicos e estéticos, porque esses meios não devem estar apenas nas mãos de quem detém esse conhecimento. O teatro pertence a todos, né? E essa experiência deixou isso muito claro para mim. E eu senti isso também no meu grupo de alunos. Assim. Aliás, isso foi um processo muito interessante, porque junto com esse espetáculo, eu vi nascer um grupo. Aliás, todos nós vimos, eram 18 alunos. Depois, os nossos processos de ensaio eram colaborativos, né? A gente trouxe o texto como um gatilho, mas a gente jogava, improvisava, e eu ia registrando. Às vezes, os alunos me ajudavam nessa tarefa de registro, então o nosso texto foi quase que uma colagem. E por isso o grupo, né, depois desse processo, ganhou o nome de Ainda em Aberto, porque outras pessoas da escola perguntavam: o que vocês estão ensaiando? E a gente dizia: ainda está em aberto, porque o processo era sempre continuado. Nós fizemos a primeira fase do festival, além de uma apresentação na própria escola, e não passamos para a segunda fase. E aí foi uma experiência muito curiosa, porque todo mundo que já esteve num grupo de teatro reconhece isso, a frustração de não ter ido para a segunda fase.
E os atores, então, do grupo me pediram, professora, a gente poderia marcar uma apresentação fora da escola, a gente queria fazer o espetáculo mais vezes. Então, eu agendei uma apresentação numa escola vizinha nossa, a Escola Municipal Tarsila do Amaral. E foi uma experiência também muito legal, porque os professores e alunos de lá não só reconheceram as histórias locais, como se viram muito representados também, como a EM Tarsila do Amaral, alguns alunos que saem de lá no 6º ano vão para a escola que eu trabalho, o Malbatã, no 7º. Então, muitos chegaram na escola no ano seguinte perguntando, aqui tem um grupo de teatro, como a gente faz para participar? Eles foram na nossa escola no ano passado, então foi um intercâmbio muito interessante. No ano seguinte, em 2019, o grupo já chegou perguntando o que a gente vai fazer esse ano. E, bem, 2018 foi um ano marcado pela eleição presidencial, que foi, no mínimo, tumultuada, e muitos alunos do grupo, a gente se reunia, né, para, enfim, jogar junto, investir e pesquisar nesse sentido. Eles diziam, né, eles relatavam coisas, a minha família brigou, meu tio brigou com a minha tia, porque um vota no candidato e outro vota no outro. Todos nós vivemos essa experiência na época da eleição presidencial de 2018. E então, a gente decidiu que queria abordar esse tema do nosso jeito, né? Então, começou a nascer aí um espetáculo de 20 minutos que se propunha a investigar a história do processo eleitoral no Brasil. O nome, nós sempre temos nomes longos, o nome era Do Marechal ao Mito, 130 anos de eleições no Brasil. Então, nós investigamos como começaram as eleições brasileiras, passamos aí, fizemos cenas sobre a ditadura militar, o mandato do Getúlio Vargas, tudo isso intercalado por episódios de narrativas de si, experiências pessoais mesmo dos alunos, porque, né, dentro aí do legado do Paulo Freire e do Augusto Boal, não podia deixar de haver uma valorização da experiência de quem está contando essa história, né, de quem tá trazendo esse conhecimento. E então a gente criou esse espetáculo e dessa vez nós participamos do Festa na primeira fase e passamos para a segunda fase. Tem alguns registros de tudo isso no final do vídeo, que são fotos também audiodescritas. Nós passamos para a segunda fase, nos apresentamos para uma plateia de outras comunidades escolares, né? Escolas de outros lugares da cidade, outros professores, outros alunos. E é muito interessante porque eles se sentem muito representados. Assim, o meu grupo se sentia quando via outros grupos no palco e o contrário também acontecia. Depois dessa experiência do festival, nós conseguimos também uma apresentação na Areninha Fernando Torres, no Parque de Madureira. E foi muito interessante também, porque o grupo a essa altura já se via como grupo, então era uma coisa de um ajudar o outro. Se você não puder ir, o outro aluno faz o seu personagem só dessa vez, e enfim, tinha uma visão mesmo de coletivo. Nós fizemos essa apresentação, e então surgiu essa indagação de como a gente ultrapassa esses muros físicos, estéticos e da comunidade escolar, como você leva as produções que são feitas na escola para dialogar com a comunidade e com outras comunidades escolares e não ficar limitado, como disse aí nosso mestre Boal, e acredito que também de acordo com o legado do Paulo Freire, não ficar limitados aos muros estéticos e físicos de quem detém esses conhecimentos e esses poderes. Enfim. No ano de 2020, a gente foi aí surpreendido pela pandemia de Covid-19. A gente tentou manter algumas reuniões online, alguns ensaios, mas isso acredito que já tem sido muito discutido. Os alunos da rede pública encontram uma série de dificuldades nessa questão do ensino online, mesmo assim a gente produziu um texto. Mas, enfim, agora com o retorno das aulas presenciais, a gente espera retomar o trabalho do grupo. É isso. Muito obrigada. Estreia do primeiro espetáculo do grupo, O Rio em 1877/2018, ou Foi Sim, lá em Acari, no Teatro da Escola, em 2018. Conversa com os jurados na primeira fase do Festa da Quinta CRE, em 2018. Apresentação na Escola Tarsila do Amaral, vizinha nossa, quando o grupo ganhou um nome, ainda em aberto, porque os espetáculos só ficavam prontos perto da estreia. Visita guiada ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Estreia do espetáculo
do Marechal Almito, 130 anos de eleições no Brasil, em 2019, no auditório da escola. Primeira fase do Festa 2019, com o mesmo espetáculo. Alguns depoimentos dos alunos após a experiência. Em 2020, o grupo Ainda em Aberto, que ganhou esse nome devido aos processos colaborativos, precisou fazer uma pausa devido à pandemia de Covid-19. Nós tivemos algumas dificuldades em ensaiar online. Agora, com o retorno das aulas presenciais, esperamos retomar nossas atividades. Mas como agora apareceu um portador, quando notícias dessa fita, aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito show e rock and roll. Um dia chove, outro dia vai de sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita mutreta pra levar a situação que a gente vai. Que coisa linda! Tá escutando o Chico? Ele mesmo, aquela velha carta pra Boal. Eu lembro da disciplina do Fernando. Nunca que eu ia saber que era uma carta pro Boal. Achei incrível. É muito lindo, né? Como ele consegue designar tudo no Brasil numa carta para Boal, ainda fazer uma música. Chico vai além da concepção, né? Além dessa concepção. E para você falou sobre o Nando, o componente. Você já teve alguma experiência antes com o Teatro do Oprimido? E foi assustador, eu acho, porque logo depois da experiência, na verdade, que eu tive com o Teatro do Invisível, para começar, que eu não sabia que se chamava Teatro Invisível. Eu resumia o Teatro do Oprimido ao Teatro Invisível, e dizia que era o Teatro do Oprimido. E depois que eu descobri, quando eu vi, na verdade, que tinha essa disciplina para pegar, eu pensei, é meu momento. E quando começou as aulas, eu já vi, meu Deus, eu não sei de nada. Tem tanta coisa além do Teatro Invisível. Eu conheci amarelinho, sabe? E na verdade é um mundo inteiro, assim. O Boal abriu, assim, pra mim, foi assim, apaixonada. É uma vastidão, né? É completamente uma árvore designando frutos para todo mundo, né? O Teatro do Oprimido. Para mim, eu não tive experiência nenhuma no Teatro do Oprimido antes, entende? Foi uma coisa que eu caí assim de paraquedas, mas foi a melhor queda possível. Ter caído de paraquedas assim no Teatro do Oprimido e ter aprendido tanto, né, com essa vivência que foram as aulas. Foi algo que a gente não espera, né? Que a gente não espera normalmente. Não espera, porque é muita coisa. É um mix de muito sentimento, é um mix de muito conhecimento. A gente fica sem chão, né? Para saber lidar com essas questões. As possibilidades dentro do Teatro do Oprimido, né? Sim. Qual foi a parte assim, que tu mais gostou de estudar? Que tu mais assim, se descobriu dentro? A parte que mais me tocou no Teatro do Oprimido foi... vou falar da parte do componente que mais me tocou. Foi a parte que o Nando fez a questão do quarto, para a gente pegar o quarto e zonificar da nossa forma, né, de nos encontrarmos no nosso quarto. Nossa, aquilo me tocou bastante porque... enxergar que além dessa bagunça que é o nosso quarto, né? Enxergar que além dessa bagunça que é o nosso quarto, podemos criar, sabe? Podemos encontrar além da nossa bagunça muita coisa, muito do nosso eu, muito do nosso próprio, entende? Eu acho que o Teatro do Oprimido me fez enxergar além como ser expressivo, como ser artístico, entende? E para você, o que foi que mais te tocou assim na aula, que mais te trouxe? Só comentar antes disso que tu comentou, foi muito louco fechar os olhos e pintar a rede do quarto. Foi uma coisa muito louca, porque tipo, eu nunca pensei no meu quarto
com esses não olhos, digamos assim, né? Fechar os olhos, tentar andar por um espaço que eu conheço e tô nele há, tipo, 2 anos seguidos por causa da pandemia. Eu não saio aqui de dentro pra aula, nada. Fiz muitas práticas aqui dentro desse quarto. E mesmo assim, quando eu fechei os olhos, eu me descobri num espaço completamente diferente. Foi uma loucura. Foi muito grande como ele conseguiu encontrar todos os sentidos, né, nessa prática. Todos os sentidos estavam apurados. Tanto a visão quanto a não visão, quando a gente estava de olhos fechados, né? O tato para tudo. Olha, eu realizado totalmente com essa questão. De tanta coisa. Eu acho que, pra mim, a parte mais importante, assim, do componente foi quando a gente fez aquela prática do teatro de jornal, onde a gente leu a notícia, né? E aí cada um teve que fazer uma prática de teatro de jornal da sua forma, né? Eu lembro que tu fez uma improvisação mara e eu peguei uns post-its e comecei a falar no meu rosto. Antes eu escrevi, né, partes da notícia que mais me tocaram e fui colando no meu rosto pra dar esse eco, né, que nem o Fernando falou. E, nossa, foi uma experiência incrível, porque eu acho que foi a primeira onde eu vi que o teatro do oprimido é uma coisa gigante, sabe? Tava muito além do teatro invisível. Sim, muito forte a potencialização que a gente tem nessa questão, né? E eu acho que o teatro do oprimido é um ponto muito importante na formação da nossa comunicação, né? Com o uso do teatro-imagem, por exemplo, tipo com o exercício que o Nando deu, que a gente tinha que se fazer a imagem de um coelho, de uma raposa, de uma cobra, e usar isso dentro da nossa comunicação é uma forma de se expressar melhor, né? Nos encontrar se expressando melhor, né? Essa prática foi muito doida, porque eu acho que também foi uma das primeiras que a gente fez, né? E eu ainda não estava tão entrosada com a turma, e mesmo assim foi muito divertido no início. A gente fica um pouco assim, duro, sem querer participar. Mas, nossa, o Fernando, ele conduziu a prática de um jeito que não tinha como não participar, né? Sim, ele flutuava de uma questão para outra, sem precisar ligar uma a outra, né? Sem precisar propriamente ligar uma a outra, né? E achei linda essa questão do Nando, de usar do teatro para nos mostrar essa questão, né? Uma coisa que me tocou bastante foi, dentro do teatro fórum, né? A questão do espectador e de nos agir, sabe, como espectador, do coringa dentro do teatro fórum, do debate que é criado a partir do teatro fórum. Eu achei algo necessário para nossa construção, entende? Totalmente necessário. É muito forte, né? O teatro de fórum, eu acho que é o teatro mais pancada que tem, né? Dentro do teatro oprimido, porque tem tantas possibilidades dentro dele também, né? Isso do personagem coringa e do espectador poder participar dessa construção teatral, nossa, explodiu a minha cabeça. É que eu falei durante a aula, né? Como é que eu não pensei nisso antes? E é tão incrível tu poder colocar, ou melhor, tu como espectador, né? Tu pode nunca ter participado de uma aula de teatro na vida, mas mesmo assim, tu vendo aquela cena, tu pode entrar naquela cena e propor algo, sabe? Isso pra mim, nossa, eu não tenho como te explicar o quão feliz eu fiquei quando eu aprendi isso e quando eu vi que isso era uma possibilidade e que já tinha sido feito e o quão forte é, né? A possibilidade de quebrar essa barreira entre o visível e o invisível, né? E de gerar mudança. Eu amei isso também. Amei. E amei também como ficou explícito pra gente isso, né? Com aqueles exercícios, jogos para atores e não atores. Mostrou que todos somos capazes de fazer. Todos somos capazes de expressar, todos somos capazes de nos comunicar, de mostrar, né, o que queremos, o que somos, o que precisamos, né? Eu acho muito importante também, dentro dessas aulas que a gente teve, todos os convidados que o Fernando nos trouxe, né? Porque, nossa, eu aprendi tanto com o Lipo, nossa, com todos eles, na verdade, né? Cada um trouxe uma proposta de aula pra gente completamente diferente.
Quantos professores a gente teve nesse componente? Né? Nossa, tantos. Teve uma que me tocou mais, que foi a Dodi, né? A Dodi Leal, trazendo a teatra da oprimida e sua concepção, né, sobre a comercialização do fim do mundo, né? Ela me trouxe outra visão sobre as coisas, né? O que eu ia pensar de uma convidada num componente assim, numa oficina assim, me trazer uma concepção sobre outro modo de vida, não é? Outra concepção sobre o que é essa vida, né? Muito incrível. Isso. Acho que também eu não posso deixar de comentar, já que foi a minha primeira experiência, né, com Teatro Oprimido, sobre o Teatro do Invisível. Porque eu tive essa experiência, eu descobri ele muito maior do que, na verdade, ele era também. E eu acho que, pra mim, o que é mais doido, assim, dentro do Teatro Invisível é isso de a gente como atores, saber o que está acontecendo, saber o que a gente está propondo, mas ao mesmo tempo não saber como que os outros vão reagir nas nossas propostas, né? Sim. Aquela ansiedade de não saber como as pessoas ao nosso redor vão lidar com essa pancada que é o Teatro do Invisível, né? O medo das pessoas explodirem com tanta evolução. Eu acho incrível. Eu acho incrível que também a partir dessa vivência que a gente teve, né, o Nando trouxe a vertente do texto sentido pra gente, né? Um novo sentido para nós, uma nova forma de se expressar. Nossa, o texto sentido foi um baque também, né? Eu, pra ser sincera, já tinha trabalhado com uma coisa parecida aqui. E é muito, muito incrível tudo que tu pode colocar em um texto sentido. Porque quando tu se pergunta o que é um texto sentido, muita gente na primeira aula, antes do nosso primeiro encontro, ficava perguntando, tá, mas o que eu faço? Como é que se faz um texto sentido? E é justamente o que o título fala, né? Texto sentido. Tu tem que sentir ele. E tu pode colocar esse texto em forma de música, em forma de texto, em forma de uma pintura, de uma cena. Eu acho tão incrível a quantidade, a variedade de coisa que a nossa turma trouxe dos textos sentidos. Foi uma coisa tão bonita de ver. Sim, foi lindo. Toda e qualquer forma que as pessoas se expressavam, né? Eu vi que um texto sentido, uma aluna colocou o texto sentido como um sexto sentido. O sexto sentido, uma nova concepção de sentir, né? O sem barreiras, sem limites. E eu fico pensando assim, com essa liberdade, com esses limites, como que o professor, né, o Nando, como docente, ele poderia avaliar todo esse período, né, essa vivência? Seria uma missão impossível, né? Eu posso falar. Uma missão impossível. Yuri, tu não me fala de avaliação, porque eu piro nessa avaliação. Tu sabe que eu tô fazendo literatura. E a gente tem discutido muito sobre isso. O quão difícil é avaliar as pessoas dentro da arte. Porque o processo de qualquer tipo de arte, o processo é o que mais importa, né? E sim, é uma coisa que seria muito, muito difícil de avaliar, sabe? Eu, na verdade, não queria estar na pele de nenhum professor no momento de avaliar, assim, avaliação. de teatro oprimido. Porque é uma coisa livre. Como é que tu vai avaliar um sentimento como os textos sentidos? É uma ótima ideia para te ver que a pessoa está engajada, participando das aulas. Mas como ter certeza que aquela pessoa que não postou o texto sentido não ficou tocada pela tua aula? Ou como é que tu vai ter certeza que, na verdade, não foi por um desconforto ou alguma coisa do tipo, sabe? É uma impossibilidade tremenda, né? Uma impossibilidade tremenda. Você não conseguir enxergar isso nos alunos, nossa, algo além. A participação, o quanto o aluno fala na aula, o quanto o aluno fala após a aula, né? Quanto ele se sente presente. É muito difícil a avaliação nesse sentido, né? É porque tu não pode, por exemplo, simplesmente porque uma pessoa talvez seja tímida, tu
tomar ela como tímida e tirar 3 pontos dela porque ela é tímida. Entende? Não faz sentido nenhum. E é muito doido isso, porque ao mesmo tempo que tu precisa de um feedback, é muito difícil tu simplesmente tirar pontos ou nota de um aluno que sentiu aquilo que tu estava propondo, sabe? Porque essa é a ideia do teatro oprimido, é sentir, né? Isso. E algo que eu pude enxergar do componente é que mesmo após o término, seu término, em encontros, né, ele se continuou presente. O teatro do oprimido continuou presente, rodeando as nossas vidas, né? Esses vínculos que a gente criou, essas pessoas que a gente encontrou de forma remota, foi muito grande, muito potencializado pelos encontros, né? Foi algo além do que a gente pode sentir. Olá, eu sou o Rodrigo, claro, sou ator, sou professor de artes na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Sou mestre em artes visuais pela UERJ, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E durante a minha pesquisa, eu pesquisei sobre o teatro do oprimido. E ao pesquisar sobre o teatro do oprimido, eu conheci o MIT, o Movimento Intergeracional de Teatro, que fica localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E conheci também o Guarnier. Eu sou o Guarnier, sou educador e artista da Baixada Fluminense, sou de língua portuguesa, mas atuo mesmo como instrutor de teatro na Escola Municipal de Teatro Antônio José o Judeu, aqui na Baixada. Atualmente eu estou no programa de pós-graduação em ensino de artes cênicas da Unirio, onde eu também desenvolvo uma pesquisa sobre teatro oprimido. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o MIT. O MIT, o Movimento Intergeracional de Teatro, tem esse nome justamente porque ele tem pessoas a partir dos 8 anos de idade até os 90 anos. E é uma rotatividade de pessoas assim, muito grande, né? Pessoas que ninguém é obrigado a estar lá, mas as pessoas vão. Enfim, e o MIT surgiu em 2016, após a derrota do governo daquela época, e o prefeito, né, que saiu, ele interrompeu o contrato de todos os facilitadores de teatro que faziam parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, um programa do governo federal que existia naquela época, onde a gente atuava nos centros de referência de assistência social, os CRAS, de Nova Iguaçu. Então, eu atuava no CRAS quilômetro 32, CRAS Valverde, CRAS Vila de Cava, no Espaço Municipal da Terceira Idade e na Praça Santos Dumont. E juntando todos esses lugares, eu tinha 120 alunos que ficaram sem aulas. Então, eu resolvi chamar todo mundo para que comparecesse à Casa de Cultura, numa ocupação que a gente passou a fazer toda quarta-feira, às 17 horas. E quem pôde, apareceu, e assim começou o MIT. Eu conheci o MIT, acho que um ano depois, né? Eu conheci o MIT em 2017, quando eu estava lá na minha pós-graduação. E eu estava estudando sobre afetos, estudando o teatro do oprimido também. E aí tem um texto da Ellen Sarapek que ela fala assim, que o teatro do oprimido é um teatro de amor, feito por amor e de amor. E na hora, quando eu li essa frase, eu juntei ao MIT, porque é impossível não juntar o amor ao movimento que era o MIT, porque ali, né, é bom deixar claro que o Guarnier não recebia nada por estar fazendo aquele movimento, e ao mesmo tempo ele tinha ali outros atores e artistas, né, um que sabia cantar, passava técnicas de voz, outro que dançava, passava ali as técnicas corporais, e cada um doava um pouquinho do seu conhecimento para o outro. E isso era muito bonito de ver, sabe? A gente tinha ali desde o Diego, né? Não sei se posso citar nomes aqui, mas eu tinha desde o Diego, que era do Cochicho, que já é um grupo renomado na Baixada, a um menino de 8 anos que nunca tinha feito teatro na vida, mas ao mesmo tempo ali eles dialogavam igual, sabe? Dentro do jogo cênico que o MIT se colocava, propunha a eles, né? Ninguém se sentia melhor
ou pior do que o outro, todo mundo dialogava junto. E aí eu fico pensando, né, o porquê do MIT, Guarnier, assim. Primeiramente, né, eu não queria deixar as pessoas meio desamparadas das atividades de teatro. Acredito muito no teatro. Eu fui alfabetizado com teatro oprimido, pelo meu primeiro professor, Marcelo Alonso, que chegou a trabalhar no CTO, né, era administrador de lá. E eu já praticava o teatro oprimido com eles. E, assim, o MIT ele veio justamente para tentar tapar esse buraco, né? E, enfim, como era um movimento, ele não tinha, as pessoas não tinham obrigatoriedade de estarem lá. Eu pensava sempre que todo encontro era o primeiro encontro, assim. Então, a gente repetia muitos jogos e tudo, mas sempre com jogos do TO, como os contrários de Jackson, Floresta de Sons, homenagem a Magritte, como é que é o nome? Do Batizado Mineiro, enfim, e outros assim que tinham muito caráter recreativo. Então, eles gostavam, né? Passava a ser no meio da... Tanto quem já tinha experiência com teatro, quanto não, porque as pessoas que tinham muita experiência com teatro, trabalhavam muito com teatro, elas queriam se sentir na brincadeira de novo, e quem nunca tinha feito, queria se sentir em cima de um palco, né? Como se estivesse aprendendo. Então, acho que o MIT ele veio justamente para, através do teatro oprimido, buscar um pouco de afeto, buscar um pouco de compartilhamento de saberes, né? As pessoas, como você falou, elas trabalhavam nesse movimento de multiplicação, né? O que sabia cantar fazia o aquecimento de voz, o bailarino fazia o aquecimento corporal, enfim, todos que tinham alguma competência e queriam exercer essa competência e multiplicá-la, estavam ali, se sentiam importantes dentro do grupo e sempre voltavam. Então, assim, retorno, acho que retorno pelo afeto, assim, me tira muito isso. Retorno pelo afeto, acho bonito isso. Eu escrevi na minha dissertação o seguinte sobre o MIT, né? Na verdade, não sobre o MIT, mas sobre o afeto do MIT, que tem um teórico que eu gosto muito, um teórico coreano, contemporâneo, que é o Byung-Chul Han, e ele escreve no livro dele, Agonia de Eros, o seguinte, que as relações contemporâneas elas estão fadadas a naufragar, a afundar, tal como Narciso. E aí, quando eu via o MIT, eu falava assim, cara, esse cara tá errado, porque o MIT é totalmente contemporâneo. Eu acho que o Rani foi infeliz nesse momento, porque ele deixou de lado grupos como o MIT, movimentos como o MIT. Acho que é legal falar também movimentos como o MIT, porque o MIT ele não tinha uma relação com a Casa de Cultura de Nova Iguaçu. Eu chamava até o MIT de um quilombo cultural no centro de Nova Iguaçu, porque tinha essa troca, né? E acho legal porque dizer que não tinha essa relação com a Casa de Cultura, porque muita gente ia lá achando que era uma oficina da Casa de Cultura. E aí sempre você e a galera que estava lá há mais tempo, né, sempre dizendo, né, não, isso aqui não é uma oficina da Casa de Cultura. Nós somos um movimento teatral, um movimento de arte que se encontra aqui e a gente não tem a obrigação de vir como um curso, mas a gente vem. E eu achava isso muito interessante, muito legal. E de acompanhar, eu tive, né, durante o meu processo de dissertação, eu acompanhei durante 2 anos 8 pessoas dali, do MIT. E eu pude perceber o quanto essas pessoas mudaram em relação a como elas se viam enquanto essas pessoas se viam enquanto cidadão, enquanto ela se via enquanto agente político dentro do seu município, dentro do seu bairro. De entender que o teatro é um ato político, que o teatro é educação, é pedagogia, e que, né, e se a gente pensar em pedagogia, pensar em Paulo Freire também, né, nessa pedagogia libertadora que o Teatro do Oprimido vai trazendo ali para a gente, né, e que o MIT ia trazendo para os seus participantes, seja o cara que já tinha muita experiência no teatro, ou aquele que não tinha nenhuma, que acabava se entendendo ali, né, o que é ser artista e o que não é ser artista na Baixada Fluminense, com todos os percalços que a Baixada Fluminense traz consigo, de falta de segurança, de falta de estrutura, de falta de incentivo às artes, e a gente tem que lidar com tudo isso, e ao mesmo tempo a gente ter ali dentro, né, no centro, no coração de Nova Iguaçu, como você falou, um espaço onde essas pessoas poderiam trocar. E às vezes não só trocar, mas aprender. Eu aprendi muito ali, né? Eu aprendi, acho que não só enquanto ator, mas enquanto troca, enquanto ser humano ali. Acho que essa troca era a coisa mais incrível que a gente tinha ali no MIT.
era um exercício da horizontalidade, né? A gente trabalhava não, porque não tinha uma intenção, por exemplo, não era um plano de aula, né? Você não colocava ali o teu objetivo geral, os teus objetivos específicos. Mas eu lembro que, posteriormente a isso, e essa foi uma fase que você participou muito, que foi a fundação do grupo de estudos do MIT, né? E a gente estudava muito, a gente lia muito, né? Então, assim, mas o Gardner, né? Com as múltiplas inteligências e aquela coisa de falar que repensar a educação e essa coisa toda como um exercício de você enxergar as competências e inteligências que as outras pessoas têm, por exemplo, como corporal, vitória, enfim, sinestésica, porque a gente tem caixinhas formadas na cabeça como questões muito fechadas, português, matemática, não sei o quê. E ali no MIT tinha dentista, tinha motorista, tinha professora primária, tinha atendente de farmácia. Curioso, né, que tinha duas crianças, né, com especificidades cognitivas e tudo, foram indicadas a estarem lá, assim, no tratamento. Eu achei aquilo o máximo, assim, porque como que chegou nessas pessoas? Porque a gente absolutamente era fomentado pela Secretaria de Turismo do Sul, né, porque a gente era só uma ocupação. Fazíamos questão de falar isso sempre, porque realmente a nossa questão política era uma questão política para se aprender o que é política e não de fomentar uma política partidária baseada na Baixada muito pelo colonialismo e pelo clientelismo, né? Então, assim, precisavam saber que teatro é política, assim como todas as ações humanas, porque, né, todas as relações humanas elas são políticas. Boal fala isso, né? Então, assim, era uma questão muito de se fomentar isso. E isso era o MIT. Assim, era uma coisa linda que acontecia toda quarta-feira com muita gente, com gente nova, que aparecia aqui, que voltava, enfim. Tinha essa corrente, né, que ia acontecendo, né, e que um ia, o outro voltava, que ao mesmo tempo era pedagógico, né, tinha uma educação ali não formal, ali dentro daquela estrutura, e por falar em educação, né, falar assim que o MIT me levou, de certa forma, a conseguir concluir os meus estudos, a minha pós, e eu digo assim que o meu trabalho, né, que se chamava Minotas, ele era uma semente da árvore, né, vou fazer uma analogia ao Teatro do Oprimido, mas ele era uma semente da árvore que era o MIT, né? Ele surge por conta dos encontros do MIT, das coisas que aconteciam no MIT. Então, é meio que ele é uma semente daquilo, né? E o que surgiu depois, eu acho que dali do MIT surgiram outros grupos de teatro, não tenho certeza, né? Surgiram outros grupos de teatro que são sementes, né? E eu acho bonito isso, porque o próprio Boal dizia, né, que o teatro do oprimido é, né, uma ideia, uma coisa, né? E o MIT acabou sendo isso, né? Essa coisa que foi se multiplicando por aí. Virou o bordão do grupo. Cara, então a ideia justamente é multiplicação mesmo. Porque assim, o MIT coincidiu muito com as minhas idas para a Unirio, buscando ser aprovado no mestrado. Então eu fiz disciplinas avulsas, né? Disciplinas como ouvinte, tudo. Foi lá que eu conheci a Ellie, que hoje é minha orientadora, né? E fiz disciplinas com a professora Elza de Andrade, né? E eu trazia muitas ideias assim para o grupo. E foi daí que surgiu o jogo didático, né? Que eu vim desenvolvendo, que é o jogo da Árvore do Teatro Oprimido, que foi apresentado na GITU nas 8ª Jornadas Internacionais de Teatro Oprimido da Universidade, que aconteceu em 2020, e que agora está sendo concluído como parte da minha pesquisa, né? Como implementação, como projeto pedagógico, como parte de um ensino baseado no sistema, no método do teatro oprimido, que muitos professores fazem na Baixada Fluminense já. Aí surgiu o curso Ação e Reflexão, enfim, que é muito baseado em Boal e Freire, né? Que é aquela ideia do aprender fazendo, fazer aprendendo, né? Você pegar, ler primeiro, poxa, e tudo mais. Não, leu, vamos partir para a prática, vamos experimentar, sair daqui, vamos discutir, debater, enfim. O MIT, ele de fato ele é, na verdade, o alicerce dele é teatro do oprimido. É o que vier, mas o teatro do oprimido é a nossa base. Assim, a gente só existe, todo o pensar, questão, né, pode colocar na metáfora da árvore do teatro do oprimido, a questão da multiplicação do passarinho e tudo mais, a questão, o principal objetivo é formar passarinhos, sejam especialistas, sejam super craques de teatro oprimido, ou que saibam administrar um jogo ou não. Para que esse cara vá para a igreja dele, um grupo de jovens, como aqui na Baixada Fluminense a gente tem, né?
ou muitas igrejas, grupos jovens, essa coisa, muitas escolas, eles fazem trabalhos e tudo mais, animação de festas, seja lá o que for. Espero que eles possam usar isso no seu dia a dia, na sobrevivência, sempre sabendo que o Estado oprimido é feito para o oprimido, pelo oprimido, e na libertação do oprimido, né? Sempre nesse sentido. E feito com muita ética e solidariedade. Eu seguro minha mão na sua. Eu seguro minha mão na sua. Eu uno meu coração ao seu. Eu uno meu coração ao seu. Para que juntos possamos fazer. Para que juntos possamos fazer. Aquilo que eu não posso. Aquilo que eu não posso. Aquilo que eu não quero. Aquilo que eu não quero. Aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Teatro. Nietzsche. Vida. Pode usar, agora sim, ó. Vai rápido, vai. Buen día, agradezco a todos su presencia en este espacio virtual. Una voz cálida, serena. Es genuino, es decir, que sale de forma espontánea, no es como un maquillado o sutil. La primera vez que la escuchas, sientes que puedes llegar a tener confianza. Una forma muy natural, como muy tranquila, transmites como paz. Pienso que la voz de Dayana ha influenciado en mí tranquilidad. ¿Qué parece una voz? Yo a ti también me animé a cantar. Un poco como el son de la fiesta y como del festejo. Haces animarme. Sabes cómo dirigirte a las personas, a los niños, sabes cómo hablarles. Potencia enorme, que siento que ella disfruta mucho de su voz cantar. Tu voz tuvo bastante influencia sobre mí respecto a la confianza. Está dando voz a las demás personas que pueden pensar o podemos pensar que simplemente la voz es el acto de emitir un sonido con la boca, cuando Dayana nos ha demostrado que no es así. Es alta, es fuerte, es expresiva, que transmite mucho. Cuando tú hacías eso de cerrar los ojos y que tú cantabas y que, eso es increíble. Ahora somos más los que te escuchamos. A veces que se escuchan, se siente en calma y transmite mucha tranquilidad. Inspiradora, cautivadora. El tono de tu voz me hace pensar que eres una persona muy sincera. Sentía que me llenaba de mucha energía y de motivación. Me sentía como un niño de tu clase. Tiene una intensidad acorde. Su voz es consuelo, es alegría, es denuncia, es lamento. Es Dayana siendo ella y absolutamente nadie más. Siendo única y atrevidamente ella. Me alumbra en la ceguera, me remueve los miedos y me revive una y otra vez. Yo soy Dayana Forero Rojas, una mujer de tez blanca, ojos claros, cabello semiondulado, castaño, mido 1,60, mi contextura es gruesa. Me contradigo todo el tiempo. Me gusta el dulce al igual que cantar. Y hoy estoy ante ustedes para compartir una experiencia significativa en mi vida que titulé Un canto alfabetizador, narrativa pedagógica desde la voz de una profesora en la ruralidad. La narrativa pedagógica es una estrategia que inicia desde la exploración desde la voz del profesor argentino Daniel Suárez y se plasma mediante esta narrativa como metodología para la reflexión de una experiencia dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la práctica de inmersión, entendiendo esta práctica como una experiencia que construye el rol docente desde la permanencia en un lugar durante 2 meses, en un escenario educativo y que me llevó a pensar y a verme en un lugar diferente, alejado del cotidiano, que me permitió aterrizar aprendizajes académicos en un lugar con identidad propia, Cuitiba, Boyacá.
Regresando a la narrativa pedagógica, pienso que es a través de este diálogo de nosotros, profesores, que llegamos a conclusiones que tal vez aún no se reflejan en reflexiones formales, acerca de las 1000 cosas que suceden dentro de los escenarios rurales y que nos causan a nosotros, profesores, muchos aprendizajes. Es por esto que dentro de mi monografía se plasma la experiencia. El protocolo de trabajo de grado menciona, abro comillas, se trata de un trabajo original en el sentido de un texto académico de autoría del estudiante o estudiantes que ofrece miradas y comprensiones propias sobre temas pertinentes al campo de la formación. Cierro comillas, LAE 2019. Por ello, tomo la decisión de hilar esta narrativa pedagógica con mi investigación para reflexionar y hoy compartirla con ustedes. Esta se divide en 5 grandes fases que tiene la metáfora del ciclo de vida de una planta. Iniciamos la fase de establecimiento, la siembra de semillas, que se relaciona a la siembra de esta semilla en la tierra. Un recorrido sobre mi vida y mis hallazgos relacionados con la voz. Seguimos con la fase de endurecimiento, donde toda la energía es dirigida al crecimiento de la raíz y donde esta semilla empieza a enraizar sus saberes y su voz. En tercer lugar, encontramos la fase de crecimiento rápido. Los brotes aumentan rápidamente su tamaño hasta lograr la altura adecuada. Y esto se enlaza en la experiencia personal con mi rol docente dentro de los sucesos que me emergieron en la licenciatura de Artes Escénicas. La siguiente fase de florecimiento, etapa final de crecimiento de la planta, en relación con la parte final de crecimiento de mi rol profesora, artista e investigadora en artes escénicas dentro de la academia para salir a profundizar en un contexto desconocido y claramente continuar creciendo. Como última está la fase de esparcimiento de semillas, propagación de las semillas que las flores de la planta emiten. En cuanto a la experiencia, es la propagación de saberes que se generó entre mi rol profesora, artista e investigadora con Cuitiba, Boyacá, más específicamente con sus habitantes y con los constructores de conocimiento. Es así como denominaré de aquí en adelante a mis 15 constructores de conocimiento. Ahora, desglosando un poco esta fase, esclareciendo que no todos los procesos son similares y que esto parte de una introspección, iniciaré enfatizando en la educación vocal que tenemos desde que nacemos y de cómo empezó a cobrar conciencia en el encuentro con el arte escénico. La placenta de mi madre me ayudó a respirar mientras me mantuve en su útero. Al pasar del cambio de nacer, del proceso de respiración de placenta a proceso de respiración oxígeno, en este proceso gritamos y lloramos. Es así como los doctores distinguen nuestra llegada. No en todas las ocasiones ocurre, pero en mi caso logré dar mi primer gran grito. Según recuerda mi madre, uno fuerte. Este fue mi primer comunicación con el mundo. De ahí que empecé a relacionarme con a explorarlo, a almacenar sonidos que promovían acciones en mi cuerpo. Sí, no, ven, corre, camina, ven. Toda una gama de sonidos y palabras que me permitieron sumergirme en este gran mundo. El paso por el colegio, compañeros, descansos, eventos, cambios de jornada, grados, el grupo de teatro del colegio. Paso a paso quedaba generado en mi voz repercusiones. Aprendía palabras, olvidaba otras, me relacionaba y escuchaba personas. Contenidos relacionados con el arte escénico empezaban a retumbar en mi cabeza. Al mi cuerpo ponerse en posición neutra, mi respiración y voz tomaban otra actitud diferente. Y surgían 1000 preguntas, porque jamás me había hablado de estos temas en primaria. ¿Por qué no me había preguntado qué va más allá de respirar para vivir? Si no hubiese entrado al grupo de teatro, ¿sabría esto? Pese a que no se tocaban estos temas en las clases tradicionales, la insistencia de mis profesores en el colegio por realizar representaciones y el gusto con el que accedía a ellas me hizo enfocar el camino hacia mi proceso profesional. Universidad Pedagógica Nacional, licenciatura en Artes Escénicas, 3 procesos de admisión diferentes, la tercera, la vencida. Un escenario diferente se revelaba ante mis ojos.
Contenidos como voz y cuerpo hacían parte del currículum. La importancia de aprender a verme, a reconocerme e identificarme se hacía necesaria, al igual que la otredad con diversas voces similares a las mías. La escucha se hacía necesaria, pero no solo la cotidiana. Había otro tipo de escucha que empezaba por los ojos y otro tipo de forma de expresarnos con el cuerpo. Luego, el encuentro con técnicas teatrales. Había formas de hacer el oficio del actor, mas no las únicas. Creaciones colectivas, proceso de montaje y circulación, investigación, creación, prácticas pedagógicas, el encuentro con otro lenguaje. Oi, tudo bem? ¿Cómo está você? Era un aprendizaje constante, énfasis de creación, encuentro y aceptación de mi voz hablada y cantada, donde desechaba la teoría y formas perfectas de cantar para preguntarme la verdadera razón y potencia de mi voz. Atravesando todas estas experiencias, pude recoger y relacionar mis pensamientos e ideas con algunos autores, con otros no tanto. El encuentro con voces de quienes te comprenden, de quienes te contradicen y de quienes te generan incomodidad o preguntas. Muchas voces reposaron sobre mis oídos, otros sobre mi sensibilidad. Y están estas otras voces que aparecen en momentos cruciales y te dicen como, estudia artes, vete de inmersión, vete de intercambio, mete énfasis de creación. Y apareció esta voz que me dijo, vete a práctica de inmersión. ¿Práctica de inmersión? Y que mi profesor, artista, investigador racialista y decide llevar en su mochila principalmente su voz, la sonrisa, una mirada sincera, unas galletas para compartir, la espontaneidad, el juego, la intuición, la niña interior, la creación y el canto. Y así fue. Llegué a Cuitiba con mi mochila, con mi proyecto de aula, muchos nervios y demasiadas ganas de enseñar como de aprender. Un lugar con zona urbana limitada, pero con amplitud en veredas y zonas verdes. Un lugar que queda tan solo media hora de la laguna de Tota y con extensos cultivos de siembra de papa y cebolla. Mágico. Los habitantes muy cálidos, pese a que sus mejillas siempre se la pasaban rosadas por el frío, esto lo apaciguaban con sus ruanas fuertes y gruesas. Eso sí, desde el primer día que puse el pie allá, mi rol docente no dejó de construirse. En sí, toda yo. La institución educativa que nos recibió fue Santo Domingo Sabio. Esta cuenta con una gran escuela para bachillerato en el casco urbano y con 4 escuelas pertenecientes a primaria en 4 diferentes veredas. Me enfocaré en Cordoncillos, una de las que menos estudiantes tiene y la que se encuentra más centrada en vereda. Tiene una profesora a cargo, 15 constructores de conocimiento bajo la modalidad de multigrado, donde la docente a cargo debe enseñar a todos los cursos al mismo tiempo la misma disciplina. ¿Pero qué es eso? Pues el multigrado está enmarcado dentro de la escuela nueva, entendiendo esta, según Beltrán y el Ministerio de Educación Nacional, como una propuesta novedosa de aprendizaje mediado por guías de aprendizajes para docentes y alumnos que circulan el saber y las dinámicas de manera diversa, acopladas al contexto. Sin embargo, me pregunto, ¿qué tan contextualizadas están estas cartillas? Continúo este contexto describiendo un poco a los constructores de conocimiento, que ni siquiera me conocían y ya me esperaban con ansias. Los menos tímidos se acercaron y me preguntaron, ¿es usted la nueva profesora? ¿Conoce a los profesores que vinieron en la inmersión pasada? ¿Vamos a empezar clase hoy? Estaban totalmente dispuestos y receptivos. Casi todos los constructores de conocimiento que se encuentran en la escuela de Cordoncillos tienen un lazo familiar. Todos se conocen desde tiempo atrás, caminan y caminan bastante. Su principal medio de movilización son sus pies en botas de caucho que los acompañan en días de lluvia. Ellos mismos realizan su ruta. De a pocos van dejando de a uno en su casita hasta que ya logran llegar todos a sus destinos. Al parecer, las horas de recreo son sus favoritas, siempre a la espera del timbre para salir corriendo, tomar su merienda y aventurarse en diversos juegos. Y llegó el momento de las clases, súper dispuesta con mis planeaciones y de repente que me abordan esas preguntas.
de qué materias hacen parte del currículo y qué no, de qué se debe hacer en la clase y qué no, pero esta vez no como alumna, sino como profesora. ¿Por qué no dejarlos hacer lo que el impulso de sus cuerpos quiere? ¿Por qué no dejarlos hablar de temas que emergen en medio de las clases? No quería callarlos ni aquietarlos como sucedió conmigo. Por el contrario, lo aproveché y constantemente reconstruía mis planeaciones de clase en el momento. Claro, no alejándome de lo que quería movilizar principalmente en las clases. Así fue como el juego de los descansos inició a trasladarse al aula con el fin de disponer los cuerpos y movilizar contenidos. Las charlas de sus cotidianidades aparecían. Los saberes que tenían latentes no podían omitirse. El cómo crece una papa, anécdotas de cuando tuvieron que recolectarla, de cuando ayudan a ordeñar, a vacunar, a sembrar, de cuántas vacas cuidan o tienen, de cuántas ovejas tienen, de cómo se llaman y de cuántas de ellas hacen parte de sus mascotas y que adoran y quieren mucho. De que tienen más de 5 perros que ayudan a cuidar sus casitas, de que algunos días no pueden venir a las clases porque tienen que ayudar con los oficios varios de la siembra y el ganado. Mamá, con mi papá, con mis abuelitas, con mi tío, con mi tía, con mi sobrina y con nadie más. Y con un perro, con un gatico y con un hámster y un sapito. ¿Y su merced tiene animales en su casa? Yo solamente tengo una hermosa perrita, se llama Canela. Todo eso estaba ante mis ojos y no podía omitirlo como profesora. Llevé un saber disciplinar para movilizar contenidos, la voz para enseñar voz, pero ¿para qué enseñar voz? ¿Qué enseñar de la voz? ¿Cómo enseñarlo? Todo fue surgiendo y complementándose en el espacio a partir de lo que proyectaba. Decidí arriesgar al artista para el aula. Creé canciones que se relacionaban con temas globales de la voz, una sensibilización acerca de la respiración y los órganos que hacen parte de la emisión de las palabras. Cuestiones básicas, pero que son necesarias hacerlas conscientes desde otros escenarios, de aquello de lo que no me hablaron en primaria, pero de lo que tanto me preguntaba. La primera canción que compuse la titulé Mi cuerpo fonador. Mi cuerpo fonador se compone de nariz, pulmones, diafragma, boca, nariz, lengua, cavidades, nasal, tórax, boca, cabeza, y estas son algunas partes que componen mi cuerpo fonador. Y así fue. Sin saber mucho de métrica y demás, me dejé llevar por la intuición y arriesgué mi artista y profesora en el aula. Al parecer fue acertado, porque la canción hizo parte del descanso y la vuelta a casa de mis constructores de conocimiento. Eso me animó a crear, construir más. Ellos validaban mi voz creadora profesora, siguiendo el contenido en el cronograma, la respiración, que fue llevada al aula con un poco de sabor. Casual, es poco y cámara. La respiración. Importante es, porque es importante. Básica, básica, básica. Tenemos un diafragma, un músculo es. Debemos entrenarlo. Importante es, cómo lo entrenamos. Respiramos, respiro, respirar. La respiración. Importante es. Básica, básica, básica. Abro mis cositas, lleno mis pulmones, saludo mi diafragma y exhalo, exhalo. Respiramos, respiro, respirar. Básico, básico, básico. Y exhalo. Después pasamos a explorar nuestros sonidos con los resonadores. Estábamos rodeados de 1000 referentes. Resonador cabeza, avispa. Resonador pecho, perros. Resonador nasal, oveja. Me. Resonador estómago, gorila. No. Resonador lumbar, vaca.
¡Mu! Claramente, ellos me regularon en esa ocasión más que yo a ellos. Se acortaba el tiempo y debíamos cerrar el proceso. Teniendo en cuenta todo lo que les he contado y 1000 cosas que se me escapan, tomé lo que les pertenece a ellos, lo que estaba latente todo el tiempo, de lo que ellos tanto conversaban, y creé una canción que titulamos Así es Cuitiba, de Boyacá, su merced. La oveja son algo especial que todos queremos y vamos a explorar. Hay blancas, hay negras, hay rojas también. Buena mañana, un mes al pasar. La lana esquilamos, la leche ordeñamos. Ruanas y quesos ganados sin cesar. Pero faltan unas cosas que son importantes. La papa y la cebolla que vamos a sembrar. 6 meses creciendo, un tiempo sin parar. Se agradable aroma, nos invita a probar. El caldo de papa con guiso de cebolla que la gente suele desayunar. Esto sucedió con el tránsito de saberes, la siembra, la lana, la leche, emprendida y creada por los campesinos y los constructores de conocimiento, permearon y se adentraron en mis clases. Era imposible no construir y movilizarnos desde esos lugares con nuestras voces. Hoy lo replico con el mayor gusto. Crecieron mis raíces y reflexioné sobre mis procesos vocales, esparcí mis semillas sobre ellos que se permitieron regar y dejar crecer. Acepté las semillas que ellos me regalaron creciendo mucho más de lo que yo pensaba que podía hacerlo. Nos juntamos para crear una gran siembra de saber, sin omitir que ya había una voz, una identidad, una tradición oral desde la que se transmiten saberes ancestrales y campesinos. Generé un espacio para mostrar desde la vista de 15 constructores de conocimiento elementos tan propios del espíritu del lugar y que hoy por medio de esta sustentación logro extender por medio de mi voz en esta narrativa. Logro trasladar un poquito de esos constructores de conocimiento de Cuitiba a sus oídos. Es importante mencionar que con esta construcción narrativa se puede visar que la práctica de inmersión nos permite a nosotros, profesores en formación, apropiar un rol a diario que nos hace repensarnos la educación desde lugares diversos. Es precisamente por esto que se genera una sorpresa en doble vía, porque convergen 2 realidades distintas en un diálogo increíble en el aula, literal de un aprendizaje recíproco, donde se entrega sin necesidad de esperar, ellos porque son los huéspedes y nosotros porque somos los invitados a un lugar tan mágico e increíble. Se puede leer y escribir mucho. Y eso me parece súper excelente, ¿sí? Porque se descubren 1000 cosas, pero cuando llevas eso a un lugar, lo relacionas con un contexto, esa lectura y escritura se reconstruye y de eso trata el saber. Y si no es suficiente con que yo lo diga o con lo que yo les he expresado, Freire lo manifiesta dentro de su libro Cartas a quien pretende enseñar. Abro comillas, desconocer que el discurso teórico, por más correcto que sea, no puede suponerse al saber generado de la práctica de otro contexto. Cierro comillas, página 119. Era imposible no escucharlo y no cantarlo. Me alfabetizaron, escribieron sobre mí. Por todo lo mencionado anteriormente, denominé esta experiencia como canto alfabetizador. Mi canto, mi presencia, validación de mi ser, mi alfabetización, aprender a leer contextos y a escribirme como profe dentro de ellos. Según Google, alfabetizar es el acto de enseñar, aprender a leer y a escribir. Pero Freire dice que este es el acto de crear y recrear un lenguaje, un espacio y una identidad. Menciona que no se aprende por aprender, sino que esto puede volverse un aprendizaje significativo al relacionarlo con el contexto inmediato de las personas que están aprendiendo. Puedo asegurar que este fue un canto alfabetizador para mí porque me permitió enseñar a leer y a escribir mediante mi voz. Adicional, le permitió a mis constructores de conocimiento aprender a leer y a escribir desde sus voces, aquellos elementos tan significativos en sus vidas. Adicional está la ruralidad, que también tiene unos contenidos enteros para enseñarnos y alfabetizarnos sobre estos saberes campesinos que son tan propios de nuestras raíces, de nuestras manos, de nuestra tierrita, es lo que nos pertenece y que yo creo que nos renace como personas. Creo fielmente en la necesidad de reconocernos como sujetos sociales. El recorrido autobiográfico de mi voz lo pude realizar mediado por el arte escénico y el encuentro con sus contenidos.
¿Cómo se relaciona toda esta experiencia con la práctica de inmersión? Resumiré que sin la experiencia de inmersión no hubiese generado este proceso consciente de reflexión hacia mi propia voz y sin el encuentro con otros en un espacio específico que fue Cuito y Bacordoncillos, no hubiese tenido la necesidad de reconocerme para que otros lo hicieran. Ya conocemos que existimos, pero ¿usted se conoce en ese existir? Ahora, la pregunta inicial de esta narrativa aparece. ¿Qué necesito para que mi voz sea validada? ¿Reencarnar otras voces de autores que han muerto y prevalecen aún en la historia? Barba dice, abro comillas, al mismo tiempo, si se quiere dar a conocer una experiencia concreta no conocida por todos, hace falta evitar las definiciones prefabricadas, las redes verbales que son solo una imitación parasitaria del lenguaje preciso, de otras ciencias y de otros saberes. 1994. De ahí la importancia de que se escuchara mi voz y fuera este el hilo conductor de esta narrativa. Finalmente, preguntarse, ¿por qué el campo se está quedando sin niños? ¿Por qué nos imaginábamos el progreso en ciudades grandes, caóticas? ¿Desde qué lugares puedo construir y contribuir? ¿Estoy hecha de otras voces? ¿Me escucho? ¿Nos escuchamos? ¿Conocemos nuestra voz? ¿Usted ha escuchado su voz? Mis constructores de conocimiento se escucharon. Bueno, pues que te las escuchas su voz. Respiramos. ¿Eres tú? ¿Te reconoces? Sí, saben que sus voces sonaban así. ¿No? Yo no sé. Sí, yo sí. Suena más. ¿Sí? Sí, suena más diferente. Hoy es un día muy especial porque entramos a estudiar y con toda prosperidad los profesores desde casa nos tratan de enseñar. Profesores de Cuito, los queremos felicitar por el grande trabajo que vinieron a realizar. Hay niños en Colombia que no pueden estudiar por tener bajos recursos, no se pueden conectar. Una voz cálida. Gracias. Agora está no ar a vinheta de fechamento do evento. Na tela aparece um fundo amarelo que vai sendo tomado por tiras que lembram tecidos. Aparecem então as informações com a ficha técnica deste evento. Essa ficha desaparece e na sequência aparece uma barra branca no centro da tela com as logos dos realizadores, apoiadores e produtores do evento.